Salve, salve, terráqueos e alienígenas que por aqui estão. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal História Nua e Crua. Eu sou o professor Thiago Dias e hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Me digam uma coisa, vocês sabem qual é a relação entre o chá e a Estátua da Liberdade? Não? Então fica aí, não sai daí, fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar isso. E é bem mais óbvio, bem mais simples do que você pode imaginar, combinado? Então eu vou chamar a vinheta aqui e enquanto a vinheta roda, você gasta teu dedo, desce aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos para que mais gente possa saber dessa curiosidade sobre a história, tá certo? Aguardo vocês, é só um instante. Muito bem, meus queridos terráqueos, meus queridos alienígenas, seja você de qual mundo for, vamos hoje inaugurar aqui um novo layout para essa aula. Para quem já foi meu aluno em sala de aula, vai se recordar do meu curso de lousa e hoje a gente vai fazer aqui a nossa lousinha na mão, vai ficar bem bonito, espero que vocês gostem e para quem não conhece, vai ficar então por dentro dessa atribuição da aula física, né? Para quem está com saudade da aula presencial, né? Aula física não, né? Aula presencial. Mas para quem está com saudade da aula presencial, então aí vai. Tema de hoje, para a gente entender essa doideira, de chá e Estátua da Liberdade. Vamos falar da independência dos Estados Unidos. Um movimento ocorrido no ano de 1776. Muito bem. Então, a gente vai fazer essa aula separada em dois momentos, né? No momento 1, no momento 2. A gente vai falar dos antecedentes, dos fatores que levaram à independência e de como essa independência aconteceu. Então, e depois eu conto para vocês essa relação, que vai ficar meio óbvia. Mas vamos falar aqui dos antecedentes. Ou se você não gosta desse termo antecedentes, a gente pode usar o termo causas, do jeito que você preferir. É legal aí para quem gosta de estudar história sempre escrevendo é importante, ajuda a memorizar também, tá? Fica aí uma dica de estudo para vocês enquanto a gente vai fazendo as aulinhas aqui. Primeiro ponto importante, quando a gente fala de Estados Unidos enquanto colônia, os Estados Unidos eles tiveram uma característica um pouquinho diferente da característica de outras nações que foram colonizadas pelos europeus. Eles tinham uma autonomia relativa, né? Um autogoverno. Afinal de contas, quando os Estados Unidos foi colonizado, a Inglaterra passava por uma grave crise financeira oriunda de uma série de problemas, que começou lá na Guerra dos 100 Anos, depois na Guerra das Duas Rosas ou Guerra dos 30 Anos, depois na Reforma Protestante e aí sim, chegando ao período da colonização. Então, essa autonomia relativa permitia que os colonos tivessem algum tipo de controle sobre a colônia, tivessem algum tipo de controle político sobre ela. Então, tinham mais liberdade de comércio, tinham alguma autonomia para tomar decisões mais localizadas, porque isso barateava o custo da colonização para a Inglaterra. Tá, então esse direito concedido aos americanos, né, aos estadunidenses, foi concedido por uma necessidade da metrópole e não porque a metrópole era boazinha. Tá? Isso é importante da gente entender. Outro ponto importante, a colônia dos Estados Unidos é uma colônia que tinha muitas diferenças regionais. E essas diferenças regionais, basicamente, entre as colônias do norte e as colônias do sul. Colônias do norte, chamadas de colônia de povoamento. Essas colônias elas eram organizadas num modelo muito diferente da colônia brasileira, por exemplo. Afinal de contas, essa população que foi para o norte dos Estados Unidos, vocês devem se lembrar bem, são fugitivos políticos, são fugitivos religiosos, desse período da Reforma Protestante. Então eles mudam para lá para viver lá. E eles levam todos os hábitos de vida e eles vão com o objetivo de ficar lá e não de enriquecer com a terra. Esse é o grande ponto de diferença entre a colônia de povoamento e a colônia de exploração. Então,
A colônia de povoamento ela é construída dentro da ideia do minifúndio, ou seja, não são aquelas grandes porções de terra, apesar de serem terras grandes, são em tamanho proporcionalmente muito menor ao latifúndio, óbvio, né? A mão de obra assalariada e familiar, a produção policultora e voltado para o mercado interno, para o mercado local, atendendo as próprias colônias do norte ou atendendo as colônias do sul também, tá? Então esse é um ponto legal da gente entender sobre as colônias do norte e as colônias do sul. Fica mais fácil da gente entender porque essas colônias do sul são as colônias de exploração. Exatamente no mesmo modelo das colônias da colônia Brasil, né, das colônias que por aqui tiveram, né, informaram aí o Brasil. Eu digo as colônias porque, né, começou um processo lá no Nordeste com a cana, depois em Minas Gerais com a descoberta do ouro, depois o estado de São Paulo com o café. Apesar de ser uma unidade só, são características muito diferentes, mas todas elas baseadas nessa construção aqui do plantation. Lógico, né? Você não está pensando aí que nego plantou ouro em Minas Gerais, né? O plantation, ele está ligado à ideia de que existe um produto a ser exportado. Então, o plantation ele é monocultor, quando é produção, ou é monoprodutor, monoextrator, quando a gente está falando do ouro, óbvio. Né? Então, é monocultor, escravista, exportador, organizado em grandes latifúndios. Certo? Então, isso é o plantation, claro e característico no período do café e no período do açúcar no Brasil. No ciclo do açúcar primeiro, depois no ciclo do café. Beleza? Então, essas são algumas questões importantes que se referem aí à organização da colônia Estados Unidos, né, para a gente entender como que vai se dar essa briga. E para a gente entender, então, num momento mais imediato, a guerra de independência, a independência em si, a gente precisa voltar só um pouquinho de tempo. Lá na Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos essa, que foi um conflito entre Inglaterra e França pelas colônias no Canadá. Né? E o domínio dessas colônias no Canadá seria muito importante porque daria o controle do comércio de pesca e de extração de madeira. Né? Então, existia um interesse muito grande por essas duas nações, tanto pela Inglaterra, a vencedora da guerra, quanto pela França, em dominar essas regiões no Canadá. Olha que curioso, quais são as línguas oficiais do Canadá? Fica fácil da gente entender quando conhece história, da gente entender algumas coisas do nosso tempo presente. Né? Então por isso que é bom a gente sempre estudar a história. Certo? Mas o que a Guerra dos 7 Anos tem a ver de uma forma direta com a independência dos Estados Unidos? O ponto mais importante, ou um dos dois pontos mais importantes, é a participação dos colonos ingleses, né? Aquela galera que vivia nos Estados Unidos, na guerra. Né? E essa participação dos colonos ingleses vai levar a uma insatisfação muito grande da população dos Estados Unidos, especialmente do norte, porque são eles que trabalham nas suas próprias terras. Então tirá-los da terra para a luta significava reduzir produção e geraria um problema econômico local. Tá? Então esses colonos ingleses que participam da guerra vão se revoltar, vão se incomodar muito com isso. Né? E óbvio, a guerra, a dos 7 anos, ou qualquer uma, a guerra ela gera muito custo. E para reverter esse custo, esse prejuízo financeiro de um conflito militar, é necessário, no caso aqui, o aumento dos impostos. Estamos falando da segunda metade do século XVIII, né? Então a burguesia já crescendo nos Estados Unidos, a guerra se estende aí até 1763. Então é importante a gente entender
que há um descontentamento muito grande já de uma burguesia norte-americana, né? De uma galera que vivia do comércio. E, falou em burguesia, falou em aumento de impostos, dá treta, né? E aqui deu treta também. Além disso, para a Inglaterra se recuperar desse desgaste financeiro muito grande da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai impor um sistema de colonização mais forte do que aquele que vinha sendo imposto antes, né? E tirando dos Estados Unidos essa autonomia. E isso também vai gerar problema, né? Quando a Inglaterra ela cria as primeiras ou as restrições mercantilistas. Certo? Então, para a gente entender o que são restrições mercantilistas, como se fossem impostos e monopólios de comércio ao mesmo tempo. Então, essas restrições mercantilistas são várias, e eu não vou aqui gastar muito tempo com elas, eu vou colocar 3 exemplos que são os principais. A primeira dessas restrições mercantilistas é a Lei do Açúcar, que gerava um aumento de impostos e um monopólio sobre o comércio do açúcar, né, de 1764, e uma outra muito importante, a Lei do Selo, que determinava que todo documento oficial dos Estados Unidos recebesse o selo real e, portanto, tivesse que pagar um tributo para esse selo. Tá? Então isso também levou a um aumento do custo. E além disso, a Lei do Vidro, né, e a lei a lei do chá, a primeira lei do chá aqui, que aumenta os impostos sobre a produção do chá, sobre a comercialização do chá nos Estados Unidos. Mas a lei do chá mesmo que gera problema, a gente já fala já. Né? Então, esses são os 2 principais pontos que levam a população norte-americana a se incomodar e a reclamar e a promover aí algumas mobilizações. Né? Então, a mais famosa, a revolta mais famosa que os Estados Unidos faz contra a metrópole acontece no ano de 1770, no chamado Massacre de Boston. Né? E esse Massacre de Boston nada mais foi do que uma tentativa de mobilização da população, principalmente do norte dos Estados Unidos, para tentar reduzir os impostos e as restrições mercantilistas, que vai ser combatida com o uso de força, que vai ser combatido com um exército. E o Massacre de Boston leva a população norte-americana a se revoltar ainda mais, né? Então essa manifestação de Boston é reprimida com violência, e isso leva os Estados Unidos a aumentar a sua inquietude com relação à opressão que a Inglaterra fazia sobre eles. E o maior símbolo dessa opressão, o que vai gerar o maior problema, é uma restrição colonial, uma restrição mercantilista de 1773, que eu falei para vocês agora há pouco, a Lei do Chá, que monopolizava o comércio do chá, né, que proibia o americano de ir até as Índias e comprar o chá lá nas Índias e comercializar nos Estados Unidos ou na Europa, ou qualquer lugar que fosse. Né? Então, quando eles monopolizam o comércio do chá e aumentam os impostos sobre o chá, isso sim gera uma revolta muito grande nos americanos, porque muitos norte-americanos, né, e aí eu digo norte no sentido daqueles caras que moravam na região norte mesmo, nas colônias do norte, e que viviam do comércio do chá, isso leva esses caras a um incômodo muito grande. Né? Então, por conta disso, por conta desse incômodo, eles se organizam numa represália a essa restrição mercantilista, né? E eles vão invadir um navio cargueiro de chá inglês e vão jogar esse chá no mar. Né? E ao jogar esse chá no mar, né, fazem lá um chazão salgado, né, frio salgado, esse ato, né, de invadir esse navio e jogar esse chá no mar, e eles vão fantasiados de índio, com medo de uma represália inglesa, né? Vai que a Inglaterra repreende, aí pelo menos eles vão repreender os índios, não vão repreender os americanos. Então eles se prepararam para isso. E esse evento, claro que ninguém acredita, óbvio, né? Mas esse evento fica conhecido como Festa do Chá de Boston, ou Boston Tea Party. A Festa do Chá de Boston. Gostaram do meu inglês?
Tô treinando. Certo? Então, a festa do chá de Boston é esse movimento aí que marca o início dos conflitos mais sérios entre Estados Unidos e Inglaterra, né? E paralelo a isso, também é importante a gente dizer que nos Estados Unidos havia um crescimento por conta das pessoas que iam estudar na Inglaterra e voltavam com as mesmas ideias, com os mesmos ideais que estavam circulando por lá. Então, o crescimento do pensamento iluminista. E aqui vale uma ressalva muito importante, especialmente para você, meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda que vai fazer prova e que vai enfrentar uma questão sobre Revolução Francesa, ou sobre Iluminismo, ou sobre independência dos Estados Unidos. Fique sempre atento a uma coisa. A independência dos Estados Unidos acontece em 1776 e a Revolução Francesa em 1789. Então, tome cuidado com aquela pegadinha da prova do vestibular que nos leva a pensar que a independência dos Estados Unidos é influenciada pela Revolução Francesa. Eles jogam a gente a inverter, né? Eles nos provocam a inverter esse entendimento, quando na verdade é o contrário. A independência dos Estados Unidos ela é anterior, portanto é a independência dos Estados Unidos que influencia a Revolução Francesa. Tá? Isso é importantíssimo, porque o vestibular adora fazer essa pegadinha. Então vamos reforçar o positivo aqui, vamos reforçar o correto aqui. A independência dos Estados Unidos influencia a Revolução Francesa. Beleza? Não se esqueçam disso, é importante. Então, tendo isso em mente, vamos falar aqui. Deixa eu subir minha luzinha aqui mais um pouco. Vamos falar aqui de emancipação . Vamos falar da separação propriamente dita, né, para a gente entender como isso aconteceu. Então, depois da festa do chá de Boston, né, do grande dia do chazão salgado, do chazão gelado e salgado, os Estados Unidos, ou a Inglaterra, vai impor aos Estados Unidos que todas essas leis, todas essas restrições mercantilistas que estão aparecendo aqui para você, fossem cobradas à força. Caso alguém se recusasse a pagar, que ela fosse cobrada à força. Né? Em 1774, são assinadas as leis intoleráveis. Ou seja, a Inglaterra não admitiria, sob hipótese alguma, que alguém se recusasse a cumprir essas determinações anteriores. Certo? Então, por conta disso, os americanos vão se organizar também no ano de 1774, no primeiro Congresso da Filadélfia. Importante, esse congresso ainda não é um congresso separatista. Isso é muito importante. Ah, Tiago, então o que esse congresso queria? Vocês devem estar se perguntando do outro lado da tela. O que eles queriam, na verdade, era a redução dessas restrições mercantilistas, né? Voltar àquele período em que existia algum tipo de autonomia colonial, porque estava bom para eles daquele jeito. Né? O americano ele se sentia inglês, então ele queria continuar se sentindo inglês. Então, duas coisas eles queriam. O fim das restrições e dos impostos que foram criados pós-guerra dos 7 anos e o direito de participação no parlamento inglês. Eles queriam que no parlamento inglês houvessem cadeiras ocupadas pelos americanos, para que eles pudessem tomar a decisão que interessasse a eles então. Né? E, lógico, né, que o rei vai olhar para isso daqui e com toda a imposição metropolitana, né, com toda aquela ideia de que a colônia era inferior, né, o rei vai olhar para essas duas decisões aqui e vai vetar. Certo? O rei inglês
veta. Quando o rei veta essas restrições mercantilistas, os americanos se revoltam, começam a pipocar movimentos de independência a partir de 1775. Então as guerras de independência elas já datam de 1775, mas ainda de forma desorganizada, até que em 1776 eles se reúnem no segundo Congresso da Filadélfia. E no segundo Congresso da Filadélfia, aqui sim, esse congresso ele é a favor da independência. Tanto que é aqui que Thomas Jefferson escreve a declaração. E é a data da escrita da declaração que define a independência dos Estados Unidos, certo? E nem o início e nem o fim das guerras, né? A guerra vai terminar só em 1783, tá? Começa em 1775, termina em 1783. E aí vocês devem pensar assim, poxa, Thiago, mas os Estados Unidos colônia tem dinheiro para lutar contra a Inglaterra, a metrópole? Não, não tem. E eles só vencem essa guerra com o apoio de inimigos históricos da Inglaterra: França, Espanha e Holanda. Todos querendo uma vingança sobre a Inglaterra. Especialmente a França, né, derrotada recentemente na Guerra dos 7 Anos. Certo? Então isso é um ponto também importante de entendermos. Eles emprestam dinheiro, eles oferecem armas, eles mandam um exército e assim vão participar dessa guerra também. E, como eu falei para vocês, a vitória ela é consolidada no ano de 1783 na assinatura do Tratado de Paris, considerado um dos momentos mais humilhantes da história da Inglaterra, quando o rei inglês tem que ir lá para a França assinar esse tratado que representava uma derrota militar da Inglaterra, né, no meio de uma festa que estava acontecendo no palácio do governo francês. Certo? Então, esse é o momento que sacramenta a derrota da Inglaterra nessa guerra e a independência dos Estados Unidos. E vamos fechar aquela perguntinha do começo da aula? Não, vou falar da Constituição dos Estados Unidos primeiro e depois eu falo para vocês qual é a relação do chá e da Estátua da Liberdade. Segura aí, só mais um pouquinho. Em 1787 é escrita então essa Constituição do país independente, né, a Constituição dos Estados Unidos, que fazia dos Estados Unidos uma república federativa com a divisão de poderes, não é iluminista? Com aquela divisão de poderes inspirado lá no Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário, né? Dessa maneira, uma igualdade jurídica, vale aqui a reflexão, que igualdade jurídica, que igualdade jurídica é essa num país que tem escravo? Né? É louco, né? Como joga com o conceito do iluminismo de liberdade e igualdade conforme interessa, né? Tá? Então a igualdade jurídica e o voto censitário. Ou seja, esse país que pregava tanto a liberdade e tanto a igualdade vai excluir índios, negros e mulheres de todo e qualquer tipo de direito constitucional. Beleza? Aqui no meu canal tem uma live que eu fiz com 2 advogadas, uma live maravilhosa, um ao vivaço maravilhoso. Depois deem uma olhada aqui na lista de vídeos, a gente fala sobre essa questão dos direitos das mulheres demorarem tanto tempo para serem conquistados e como é importante isso ao longo da história. Combinado? E, para fechar, vamos relacionar então, acabada a guerra relacionar o chá e a Estátua da Liberdade, né? Acabada a guerra de independência, a França ela presenteia os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade. Então a Estátua da Liberdade é um presente do rei francês,
aos Estados Unidos para representar essa conquista da liberdade. Então, o motivador do início das guerras de independência é a taxação sobre o chá, a lei do chá, a festa do chá de Boston. E aquilo que conclui a independência é esse presente que a França ganha da Inglaterra, é esse presente que os Estados Unidos ganham da França, a Estátua da Liberdade, que vai custar um dinheirão para a França, vai revoltar o povo francês, vai fazer com que o governo francês tenha que aumentar os impostos, e inclusive isso é um dos motivos da Revolução Francesa. Tem um vídeo aqui no canal também, vale a pena dar uma olhadinha lá, para vocês entenderem a Revolução Francesa, que é um assunto muito frequente nas provas de vestibular. Então, o chá é o motivo do início da Guerra de Independência e a Estátua da Liberdade é uma das representações do fim dessa Guerra de Independência dos Estados Unidos. Legal, né? Duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, mas que estão relacionadas dentro do mesmo contexto histórico. Tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha valido a pena ficar comigo aqui esse tempo. Antes de fechar o vídeo aqui, antes de encerrar, não esquece, gasta o dedo, desce aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e eu aguardo vocês na próxima. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.